Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos resolver passo a passo alguns problemas envolvendo frações, números decimais e dízimas periódicas, tá? Esses exercícios são referentes à aula 12, estão no final da apostila, tá ok? A ideia principal é perceber que muitos números decimais, eles não terminam, tá? Mas eles apresentam uma repetição, tá? E podem ser escritos na forma de fração. Essas frações, elas são chamadas de frações geratrizes, tá? Ao longo dessa aula, nós vamos revisar como identificar, tá? O período de uma dízima, tá? Como transformar esse número em fração, tá? E como simplificar o resultado quando for necessário, tá? Também vamos interpretar situações problema. Ou seja, não basta apenas fazer a conta. Nós precisamos entender o que a resposta representa dentro do contexto do exercício, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos retomar os conceitos principais, tá? Em seguida, resolver cada questão com calma, observando os passos, evitando decorar fórmulas, sem entender o raciocínio. Tá? Então vamos evitar decorar as fórmulas sem antes entender o raciocínio. Pode decorar? Pode, não tem problema. Mas entenda como aquilo funciona. Tá? Vai parecer às vezes um pouco repetitivo, porque eu vou passar o conceito e depois resolver o problema utilizando-se daquele mesmo conceito. Tá? Mas vai ficar bacana para entender. Tá bom? Se não entenderem, envie um feedback, por favor, e eu retomo o assunto, tá? Esses exercícios estão no final da apostila, tá? São os exercícios referentes à aula 12, tá? Eu não sei se eles estão na sequência 1, 2, 3, 4 ou se estão em alguma outra sequência, tá? Mas é o primeiro, eu estou resolvendo agora o primeiro, que não necessariamente é o exercício 1, o primeiro exercício da aula 12, tá bom? Vamos lá então. Antes de resolvermos exercícios, vamos revisar dois conceitos importantes. Primeiro, fração irredutível. E segundo, dízima periódica, especialmente dízima periódica composta. Tá? Uma fração é chamada irredutível quando ela já está na forma mais simples possível. Isso significa o quê? Que o numerador e o denominador não possuem mais um divisor comum além do número 1. Tá? Por exemplo, quando simplificamos uma fração até não ser mais possível dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, nós chegamos à fração irredutível. Tá? O segundo conceito é o de dízima periódica composta. Tá? Quando que ela acontece? Ela acontece quando depois da vírgula existe uma parte que não se repete em seguida. Tá? Ou seja, você tem uma parte que não se repete e aí posteriormente, na sequência, você tem a parte que se repete infinitamente. Tá? Essa parte que se repete infinitamente é chamada de período. Tá? Por exemplo, o número 1, 32, 32. Nós podemos separar a parte inteira, que é o valor 1, e observar a parte decimal, 32, 32. Então, repete esse grupo 32, ou seja, o período 32. Então, nós podemos escrever esse número como 1 mais 0,3232. Tá? Como 0,3232 tem o período 32, a sua fração geratriz é 32 sobre 99. Tá? Depois somamos com a parte inteira 1 mais 32 sobre 99. Como 1 é o mesmo que 99 sobre 99, nós temos 99 sobre 99 mais 32 sobre 99, tá? Resultando em 131 sobre 99. Tá? Esse exemplo mostra que para resolver esses exercícios nós precisamos primeiro identificar bem qual que é a parte que se repete e depois transformar
a dízima em fração, tá? Ah, Erasmo, mas você não falou ainda da dízima periódica composta. Tá, deixa eu ver aqui, parece que tem uma parte escondida do slide aqui. Irredutível, dízima periódica composta, tá? Essa dízima periódica composta é o que está escondido aqui, tá? Nós vamos falar sobre ela ainda, tá? Calma aí. Vamos resolver essa atividade 1 primeiro, tá? Um problema 1, tá? O que ele pede? Ele pede a fração irredutível correspondente ao número 1,3232, tá? Esse número, ele é uma dízima periódica simples, tá? É diferente da composta que eu falei, que tem um número, depois o período se repetindo, tá? Eu vou apresentar depois a dízima periódica composta. Eu falei no slide anterior, mas não apresentei ainda, né? Tá. Ou seja, existe uma parte inteira, que é o número 1, e uma parte decimal, que se repete, 32, 32. Então, percebam que o grupo que se repete é o 32, o período que se repete é o 32. Portanto, a gente pode reescrever esse número como 1 mais 0,3232. Agora, vamos transformar a parte decimal em fração, tá? Como o período é 32 e possui 2 algarismos, então usamos 2 algarismos 9 no denominador. Assim, 0,3232 é igual a 32 sobre 99. Então, o número completo fica assim, 1 mais 32 sobre 99. Tá? Estou falando devagar para vocês poderem escrever enquanto eu falo, tá? Para somar, nós precisamos escrever o número 1 com o denominador 99. Então, 1 é igual a 99 sobre 99. Agora, nós vamos somar 99 sobre 99 mais 32 sobre 99. Como os denominadores são iguais, nós repetimos o denominador e somamos os numeradores. Ou seja, o 32 mais o 99, que é igual ao quê? 131 sobre 99. Tá? Portanto, encontramos 131 sobre 99. Tá? Por fim, nós verificamos se essa fração pode ser simplificada. Como o mínimo divisor comum entre 131 e 99 é 1, ela já está na forma irredutível. Assim, a resposta final é 131 sobre 99. Tá certo? Bom, agora vamos organizar a regra geral para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Primeiro, nós temos a dízima simples, tá? Quando que ela acontece? Quando o período começa logo depois da vírgula, tá? O que a gente viu anteriormente foi uma dízima simples, tá? Sem nenhuma parte decimal antes dele que não se repita, tá? Então, nesse caso, a regra ela é mais direta. O numerador é o próprio período e o denominador é formado por tantos algarismos 9 quantos forem os algarismos do período, tá? Por exemplo, 0,33, tá? O período é 3, tá? Não é 33, o período é 3, tá? É o número que se repete. Como o período tem apenas um algarismo, nós colocamos 9 no denominador, tá? Somente 9 no denominador. Assim, nós temos 3 sobre 9, que, simplificando, resulta em 1 sobre 3, 1/3, tá? Agora, na dízima composta, existe uma parte decimal que não se repete antes do período. Nesse caso, nós precisamos montar o numerador juntando a parte não periódica com o período e depois subtraindo a parte não periódica. Eita, deu até um frio na barriga. Tá, no denominador nós usamos algarismos 9 para o período e algarismos 0 para a parte decimal,
que não se repete, tá? Anotem isso, tá? O ponto mais importante é observar o quê? Tá? É observar com calma onde começa a repetição, tá? Então, antes de aplicar qualquer regra, tá? Nós precisamos identificar se a dízima é simples ou se a dízima é composta e quantos algarismos existem no período, tá certo? Tá? Então, beleza, tá? A dica principal desse slide é: a quantidade de algarismos 9 sempre acompanha a quantidade de algarismos que se repetem no período. Beleza? Então tá. Agora vamos resolver o segundo problema, que pede a fração geratriz do número 5,8333. Tá? Primeiro, nós precisamos observar que esse número tem uma parte inteira, que é o 5, e uma parte decimal, que é 0,8333. Na parte decimal, o algarismo 8 aparece uma vez e não se repete. Depois dele, o número 3 começa a se repetir infinitamente. Então, essa parte é uma dízima periódica composta. Tá? A parte não periódica é 8 e o período é 3. Agora, vamos transformar o 0,83 em fração. Tá? Para isso, nós juntamos a parte não periódica com o período. Tá? Então, a gente forma 83. E subtraímos a parte não periódica, que é 8. Então, temos 83 menos 8, que é igual a 75. No denominador, nós colocamos um algarismo 9 para o período, porque o período tem um algarismo, e um algarismo 0 para a parte não periódica, porque ela também tem um algarismo. Tá? Assim, o denominador fica 90. Portanto, 0,833 é igual a 75 sobre 90. Simplificando essa fração, nós podemos dividir numerador e denominador por 15, obtendo 5 sobre 6, tá? Então, agora precisamos lembrar que o número original era 5,833. Ou seja, 5 sobre 6, né? 5 mais 5 sobre 6, tá? Para somar, nós transformamos o 5 em fração com o denominador 6. Então, 5 é igual a 30 sobre 6. Então, nós temos 30 sobre 6 mais 5 sobre 6, que resulta em 35 sobre 6. Assim, a fração geratriz de 5,8333 é 35 sobre 6. Tá certo? Muito bem, então. Nesse slide, vamos relacionar as dízimas periódicas com situações de divisão em partes iguais. Tá? Quando nós dividimos um inteiro em partes iguais, cada parte pode ser representada por uma fração, tá certo? Por exemplo, se eu divido uma pizza inteira em 4 partes iguais, cada pedaço corresponde a 1/4 da pizza. Mas nem sempre essa divisão resulta em um número decimal exato. Em alguns casos, o resultado é uma dízima periódica, ou seja, um número decimal que não termina e apresenta uma repetição. Tá? 1 dividido por 3, por exemplo, é um desses casos. Tá? 0,33333. Tá? Agora você quer dividir 100 por 3 e nunca dá 100. A soma das partes nunca dá 100, né? Aí você tem que pôr 0,33, 33, 0,33, 33, 0,33, 34. Vai pagar 1 centavo a mais, tá? Então, a ideia central aqui é perceber que, se descobrirmos a fração geratriz da dízima, nós conseguimos interpretar melhor o problema. Por exemplo, se cada pessoa recebeu 1 sobre 11 de uma pizza, isso significa que a pizza foi dividida em 11 partes iguais. Então, o denominador da fração nos ajuda a descobrir
em quantas partes o inteiro foi dividido, tá certo? Por isso, a estratégia será primeiro transformar a dízima em fração, a dívida não, né? Dízima em fração, tá? E depois a gente vai observar o denominador da fração para interpretar quantas partes iguais existem no problema, tá? Esse raciocínio ele é importante para quê? Para resolver o próximo exercício, em que a resposta não depende apenas da conta, mas também da interpretação dos resultados, tá? Vamos lá. Agora vamos resolver o terceiro problema, que envolve uma pizza dividida em 4 partes iguais. O enunciado informa o seguinte, que cada pedaço corresponde a 0,0909 da pizza. Primeiro, nós precisamos identificar que tipo de número é esse. O número 0909 é uma dízima periódica simples. Tá? Por quê? Porque a repetição ela começa logo após a vírgula. Tá? O período 09, ou seja, o grupo 09, se repete infinitamente. Como o período tem 2 algarismos, 9, né, nós usamos, como o período tem 2 algarismos, nós usamos 2 9 no denominador. Então, a fração geratriz de 0,0909 é 0,9 sobre 99. Então, nós podemos escrever 0,9 como 9, tá certo? Assim, nós temos 9 sobre 99. Agora, simplificando essa fração, tá? Como é que a gente pode fazer? Dividindo o numerador e denominador por 9, nós obtemos 1 sobre 11, tá certo? Então, isso significa que cada pedaço da pizza corresponde a 1 sobre 11 da pizza inteira. Se cada amigo recebeu 1 sobre 11 da pizza, então a pizza foi dividida em 11 partes iguais. Portanto, o resultado indica que a pizza foi dividida entre 11 amigos. Tá certo? Essa é a nossa resposta. Então, nesse slide, vamos reforçar o caso mais direto, tá? A fração geratriz de uma dízima periódica simples, tá? Então, uma dízima periódica simples acontece quando o período começa logo após a vírgula, tá certo? Ou seja, não existe nenhuma parte decimal antes da repetição, tá? Então, portanto, em 0,333, o número 3 começa a se repetir imediatamente após a vírgula, tá certo? Por isso, o período é 3. Então, a regra geral é a seguinte, o numerador será o próprio período e o denominador terá quantos algarismos? 9, quantos forem os algarismos do período, tá? Se o número tem um algarismo, usamos um 9. Se o período tem 2 algarismos, usamos 99. Se o período tem 3 algarismos, usamos 999. E assim por diante, tá? No exemplo do slide, nós temos 0,272727, tá? Então, o período é o quê? 27, tá certo? Que tem 2 algarismos. Então, nós usamos 27 no numerador e 99 no denominador. Assim, 0,272727 é igual a 27 sobre 99. Simplificando essa fração, nós dividimos por 9 e obtemos 3 sobre 11. Tá? Portanto, sempre que a dízima for simples, o primeiro passo é identificar o período e contar quantos algarismos ele possui. Tá certo? Agora vamos resolver o quarto problema, que pede o quê? Ele pede a fração geratriz do número 0,151515. Primeiro, vamos identificar a dízima, tá? O número é 0,151515 e percebemos que o grupo 15 se repete infinitamente. Como essa repetição começa logo depois da vírgula, então temos uma dízima periódica simples.
tá? O período é 15, tá? Agora, aplicamos a regra da dízima periódica simples. O numerador é o próprio período e o denominador recebe tanto os algarismos 9 quanto forem os algarismos do período. Como o período 15 tem 2 algarismos, colocamos dois algarismos 9 no denominador. Então, 0,151515 é igual a 15 sobre 99. Agora, nós precisamos simplificar a fração. O numerador 15 e o denominador 99 podem ser divididos por 3. Tá? Fazendo a simplificação, 15 dividido por 3 é igual a 5 e 99 dividido por 3 é igual a 33. Portanto, 15 sobre 99 simplifica para 5 sobre 33. Tá? Assim, a fração geratriz irredutível de 0,151515 é 5 sobre 33. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Nesse slide, nós vamos ver como uma dízima periódica pode aparecer em uma situação de peso real. Tá? Imagine que temos um alimento, como um queijo, sendo dividido em porções iguais e tal. Tá? Às vezes o peso de cada porção não aparece como um número decimal exato, mas como uma dízima periódica. Tá? Nesse caso, a estratégia é fazer o quê? É transformar essa dízima em fração geratriz. Isso nos permite trabalhar com o valor exato sem depender de aproximações. Tá? No exemplo que será resolvido, aparece o número 5,333 quilogramas por porção. Tá? Então, podemos interpretar esse número como 5 mais 0,333. Como o 0,333 é igual a 1 sobre 3, então 5,333 é igual a 5 mais 1 sobre 3, tá certo? Então, transformando o 5 em uma fração com denominador 3, temos 15 sobre 3, tá certo? Então, 15 sobre 3 mais 1 sobre 3 resulta em 16 sobre 3. Isso significa que cada porção pesa exatamente 16 sobre 3 quilogramas. Agora, para a gente descobrir o peso total, nós precisamos multiplicar o peso de uma porção pela quantidade de porções. Tá? Essa ideia será utilizada no nosso próximo problema, certo? Beleza, então vamos resolver o problema do queijo em que cada porção pesa 5,33 quilogramas. O primeiro passo é converter em dízima em fração, tá certo? Então pode ser escrito como 5 mais 0,33. Então nós sabemos que 0,333 é igual a 1 sobre 3. Não sabemos? Então, nós temos 5 mais 1 sobre 3. Tá certo? Para somar, nós transformamos o 5 em uma fração com denominador 3, tá? Assim, 5 é igual a 15 sobre 3, tá? Agora, nós somamos 15 mais 3 sobre 1 sobre 3, que resulta em 16 sobre 3. Isso significa que cada porção pesa 16 sobre 3 quilogramas, tá? Em seguida, nós testamos a quantidade de porções. Se fossem duas, teríamos 2 vezes 16 sobre 3, que é igual a 32 sobre 3. E aí, esse resultado dá aproximadamente 10,67 quilogramas. Ou seja, não é um número inteiro, tá? Depois nós testamos 3 porções, fazendo o quê? 3 vezes 16 sobre 3. E o 3 no denominador cancela o 3 do denominador, tá? E o resultado é 16 quilos, tá? Portanto, se cada porção pesa 5,33, então 3 porções pesam 16 quilos, tá certo? Então a resposta final é: o queijo tem 16 quilos e foi dividido em 3 porções. Ok? Legal, então vamos lá. Para encerrar a aula 12,
Vamos retomar alguns conceitos principais, tá? Retomar alguns principais pontos que trabalhamos. Primeiro, nós vimos o conceito de fração irredutível. Uma fração ela é irredutível quando não conseguimos mais simplificá-la, ou seja, quando o numerador e o denominador não possuem divisor comum além do número 1. Depois, nós estudamos a fração geratriz, tá certo? Tá? O que é a fração geratriz? É a fração que representa uma dízima periódica. Tá? Nós vimos que as dízimas periódicas simples, usamos o período no numerador e colocamos no denominador tanto os algarismos 9 quanto forem os algarismos do período. Também vimos que, no caso das dízimas periódicas compostas, tá? Quando existe uma parte decimal que não se repete antes do período. Nesse caso, nós precisamos montar uma fração com mais cuidado, separando a parte não periódica da parte que se repete. Por fim, nós resolvemos problemas práticos, né? Interpretando situações envolvendo pizza, queijo, medidas. Né? Então, o mais importante foi perceber que não basta apenas fazer a conta, né? Nós também precisamos entender o que a fração representa dentro do problema. Então, a ideia principal da aula é essa. Tá? Toda dízima periódica pode ser representada por uma fração. E essa fração nos ajuda a trabalhar com o valor exato, sem depender de aproximações decimais. Tá certo? Até a aula 13, então. Nos vemos na aula 13. Muito obrigado.